Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a conversão de São Paulo apóstolo, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A exemplo do que Jesus fez ainda durante a sua missão pública de enviar os discípulos para passarem adiante nos lugares onde ele deveria passar. No final do Evangelho de São Marcos, Jesus se manifesta para enviar os discípulos, aqui diz os 11 discípulos, ao mundo inteiro para anunciar o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Qual é a extensão territorial? O mundo inteiro. Qual é a extensão da missão? Toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura e batizar. É maravilhoso saber que é por isso que existe igreja. Porque Jesus enviou seus discípulos e estes continuaram através de uma sucessão. Depois que um termina a missão, um outro começa, sempre através da imposição das mãos, uns enviando os outros. E é só por isso que se explica que nós nos reunamos ainda hoje, 2000 anos depois, em torno de uma pessoa que viveu lá do outro lado do mundo, tão distante de nós, que pregou por 3 anos e que terminou a sua missão sendo condenado e morto na cruz. É maravilhoso que nós sejamos uma comunidade dos seguidores deste homem. E tudo isso só é possível através dos cristãos. O mundo conheceu Jesus Cristo até os nossos dias através dos cristãos. Historicamente, foram eles que atingiram e atingem até hoje novos cristãos, novas criaturas, que pregam o Evangelho, anunciam, que batizam. Então esta é a missão da igreja, dada pelo próprio Cristo. É maravilhoso que a gente possa falar de uma igreja que tem sua base neste envio apresentado aqui por São Marcos. São Marcos encerra seu evangelho assim: dentro desta missão assumida em primeira pessoa, encontramos a figura do apóstolo São Paulo. Porque São Paulo é aquele que está mais próximo de nós. São Paulo é aquele que faz a experiência profunda e única da fé. Por quê? Porque São Paulo, pelo que os evangelhos nos mostram, pelo que o Novo Testamento nos apresenta, nunca chegou a ter uma experiência direta com o Verbo encarnado. Nunca se encontrou com Jesus Cristo encarnado. Assim como nós, tão distantes no tempo. Nunca nos encontramos pessoalmente com Jesus na sua missão histórica. Ele foi, portanto, um apóstolo convencido pela fé. Também a sua fé é muito próxima da nossa, porque ele, um homem tão bem formado na religião, no judaísmo, fariseu, era um opositor, era um adversário. Ele foi um adversário convencido. E se ele tivesse apenas se convencido e se tornado apenas um cristão e vivido a sua vida de maneira assim quase anônima,
já seria uma grande coisa. Mas de opositor, de adversário, de inimigo número 1, ele se torna o apóstolo número 1. E se hoje nós temos a nossa fé cristã como nós a concebemos, nós precisamos necessariamente dizer que o fundamento em Jesus Cristo nós temos garantido exatamente pela coluna que é Pedro. Mas, por outro lado, a doutrina que nós temos e aquilo que nós professamos, nós temos porque foi conservado e foi apresentado ao mundo por São Paulo. Não foi uma história que ele planejou, ele foi descobrindo a sua missão, ele foi sendo envolvido, não foi ele quem conduziu essa missão. De fato, há um momento no livro dos Atos dos Apóstolos em que ele diz que fazia planos de ir numa direção, mas que foi impedido pelo Espírito Santo. E naquela noite teve ele um sonho onde via um macedônio pedindo a ele: venha nos ajudar. E por causa dessa manifestação, então, ele não vai na direção que pretendia, mas ele compreende que deve ir na direção da Macedônia, ou seja, na direção do Ocidente. Graças a isso, o cristianismo rompeu esta barreira e veio para o nosso lado. Vindo para o Ocidente, em Filipe, ele encontra uma comunidade, ali ele batiza o primeiro cristão do Ocidente, que era uma mulher chamada Lídia, uma grande colaboradora depois na sua missão. Então, Paulo tem um capítulo especial na história do cristianismo. Se pegarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos dizer que ele não é propriamente não apresenta os atos dos apóstolos, mas apresenta os atos de dois apóstolos, Pedro e de Paulo. Começa com a pregação em Jerusalém, sobretudo Pedro, no início ao lado de João, depois somente Pedro, e quando chega no martírio de Estevão, o primeiro mártir, ali um divisor de águas no livro dos Atos dos Apóstolos, dali para frente é a história de Paulo. O livro dos Atos dos Apóstolos termina, não apresenta a morte de Paulo, mas termina falando de Paulo em Roma, prisioneiro, pregando o evangelho como prisioneiro ali, escrevendo, recebendo pessoas e fazendo o anúncio do evangelho, apoiando ali a comunidade. Então, praticamente os Atos dos Apóstolos são os atos de Pedro e de Paulo. Isso mostra, então, a importância desse apóstolo para nós. E mais do que isso, para encerrar, o que a gente pode ler com muita clareza, tanto nas cartas de São Paulo, como nos Atos dos Apóstolos, a experiência espiritual, íntima, amorosa entre Paulo e Jesus. Vivo, mas não sou mais eu que vivo. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. São tantas coisas íntimas que São Paulo diz que nos fazem perceber que Paulo, embora nunca tenha estado pessoalmente com o Verbo encarnado, na sua experiência de fé, ele conheceu Jesus Cristo profundamente, talvez até melhor do que alguns que o tenham visto pessoalmente na sua vida terrena. Rezemos. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje a sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos e ser no mundo testemunhas do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.